Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós leremos versículo 42, é o versículo introdutório desta noite em relação ao nosso estudo, que temos prosseguido por algum tempo já, falando sobre os ardis, sobre as estratégias de Satanás contra o povo de Deus. Todos abriram então? João capítulo 12. Vou colocar aqui o celular para não atrapalhar. Vamos lá, meus irmãos. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Convido a todos novamente a orarmos juntos? Oremos então. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos para que o Espírito Santo direcione os nossos corações. Satanás tem multiplicado diariamente as suas estratégias contra o teu povo, contra aqueles que buscam ser fiéis contra ti. Mas nós imploramos ao Senhor que abra os nossos olhos, que a nossa confiança esteja unicamente no Senhor, que possamos utilizar das ferramentas que tu tens nos dado, a fim de que possamos nos proteger das armadilhas de Satanás. A oração, a santa palavra, o Santo Espírito, todos esses, ó Deus, são ferramentas importantes que o Senhor nos deu, a fim de que possamos vencer tudo aquilo que o diabo tem procurado fazer contra nós. Fala ao nosso coração através do teu servo. Usa-me, Senhor Deus, para transmitir com integridade a tua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, nunca me canso de dizer a todos vocês que as estratégias de Satanás, elas estão realmente cada dia mais fortalecidas, principalmente contra o povo de Deus. Nós falamos na semana passada que o diabo ele veste o mundo com uma roupa gloriosa para atrair o crente. Dei alguns exemplos para vocês de pessoas que começaram servindo ao Senhor e lamentavelmente mudaram o seu foco durante a sua vida e tiveram o seu destino até mesmo mudado. Alguns deles morreram por conta de decisões erradas que fizeram, mas um dia prestarão contas a Deus. O que quero dizer a todos vocês hoje é algo que muitas vezes pessoas que não têm Cristo, e até mesmo alguns cristãos, pesam essa situação na sua vida, a fim de que não sirvam ao Senhor. O diabo muitas vezes tem colocado no coração de muitos crentes que é muito custoso servir a Cristo. E a isso eu já disse para vocês, já trouxe alguns exemplos de esses 15 anos que nós temos de ministério, já passamos por várias situações, de pessoas que por vezes, quando pregado o evangelho, pessoas compreendiam pelo Espírito Santo a sua necessidade de Cristo, mas quando chegavam no momento de decidir entregar-se a Cristo, muitos olhavam para aquilo que tinham hoje, para os seus prazeres, e não queriam abrir mão por uma vida com Cristo. Interessante que troca-se a eternidade pelas coisas do presente, esquecendo que existe uma eternidade. Existe tanto uma eternidade com Deus como uma eternidade longe de Deus. Mas o versículo que nós lemos talvez pode passar desapercebido para vocês, mas ele é muito importante por quê? Porque na época de Jesus, pessoas criam em Cristo, mas por medo dos judeus, eles não expunham a sua fé pessoalmente. O próprio Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante do Pai que está nos céus. Então, é por isso que uma decisão a Cristo deve ser uma decisão pública. Não pode simplesmente uma pessoa guardar em seu coração algo que o próprio Senhor chama a salvação e a transformação como uma luz, que não pode ser barrada por alguma coisa. Você não pode pegar uma luz, colocar dentro de talvez uma vasilha e achar que aquilo não vai iluminar pelo menos um pouco. Então, meus amados irmãos, eu quero ler mais alguns versículos com vocês. Vocês estão no capítulo 12, volte para o capítulo 9, porque nós temos alguns exemplos de pessoas que não entenderam qual que era o benefício de servir a Cristo. E eu quero, meus irmãos, muito provavelmente nós vamos dividir essa meditação em duas partes,
mas eu quero expor para vocês os versículos que nos mostram, primeiramente, alguns que negaram Cristo ou que tinham vergonha de dizer que criam em Cristo, e posteriormente qual é o preço que nós cristãos pagamos, o que nós esperamos por seguir a Cristo. Então note comigo, capítulo 9 de João, versículos 18 a 22, e posteriormente nós teremos outras referências. Preste atenção, meus queridos, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Quem abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os judeus já tinham avisado as pessoas que se porventura alguém cresce em Cristo, seria expulso, ou seja, lembremos que a sinagoga era o local dos religiosos judeus. Era onde o judaísmo era mais forte naquela época. Então, para algumas pessoas, estar dentro da sinagoga era até mesmo um status de maioridade, ou até mesmo de espiritualidade. Então, algumas pessoas, com medo do seu status, não queriam ser expulsos da sinagoga. Então, por isso que nessa situação, os pais daquele homem cego não declararam ter sido Cristo que havia curado o seu filho. O versículo, capítulo 19, então vamos para o capítulo 7, volte um pouquinho antes. Novamente é dito no versículo 13, entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Vai agora, meus irmãos, para o capítulo 19, versículo 38. Vai dizer o seguinte: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então notem como naquela época as pessoas elas tinham medo de expor abertamente. Vocês se lembram o porquê que Pedro negou Jesus? Porque quando ele viu-se sozinho, ele viu aquelas pessoas que estavam dizendo que ele era discípulo de Jesus e Jesus estando preso, ele ficou com medo daquela situação, ele não quis expor publicamente. E até mesmo os evangelhos dizem que, de alguma forma, ele falava até mesmo, praguejava que ele não fazia parte do grupo dos 12 de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: ainda hoje existem famílias no Brasil que são tão oriundas da religião mais abrangente do nosso país, que pessoas dizem o seguinte: eu nasci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Ou então, principalmente nas cidades do interior, aonde determinada religião é muito forte, quando entra-se uma igreja evangélica, existem pessoas que militam contra, que fazem de tudo para que aquelas pessoas que estão pregando Cristo, para que seja abafado aquele novo evangelho. Então, isso não é novidade. Eu realmente conheço pessoas que tiveram problemas nas suas famílias pelo simples fato de terem crido em Cristo. Essa não é uma coisa nova. Às vezes, pessoas elas compreendem como é importante servir a Cristo, ou principalmente, algumas pessoas entendem como o único meio de salvação é por meio de Cristo. Mas talvez por medo dos seus familiares, por medo das perseguições que podem sofrer no trabalho, no colégio, onde quer que seja, muitas vezes pessoas abrem mão de servir Cristo. Quantos cristãos muitas vezes não mostram a sua fé ou não dizem quem são, justamente por receio de serem perseguidos nos seus locais? Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai deixar claro sobre o custo de servir a Cristo. É claro que nós entendemos, e a palavra de Deus já fala, que aqueles que querem viver piedosamente, eles sofrerão perseguição.
Eu já falei para os irmãos algumas vezes que, às vezes, até mesmo dentro da igreja, quando nós queremos ser fiéis a Deus, podemos sofrer perseguição, quanto mais no mundo. Então, aonde quer que nós estejamos, se nós queremos agir certo, vocês já pararam para pensar toda a burocracia que é. Talvez alguns de vocês nunca mexeram com isso, mas toda a burocracia que existe para você ser fiel, para você ser honesto no Brasil, é muita burocracia, é muita dificuldade. Você muitas vezes é jogado, às vezes, a ser desonesto para ter facilidades. Mas nós entendemos que para a nossa fé é o custo que nós temos e fazemos por amor a Cristo. Então, dentro do serviço de Satanás, e nós não podemos achar que isso é obra do acaso, o que Satanás tem feito? Ele tem enfatizado que é caro, ou pelo menos ele coloca na mente das pessoas o quão caro é servir a Cristo. Algumas pessoas pensam o seguinte: eu vou vou abrir mão da minha liberdade. Eu vou ter que seguir um livro de normas, eu vou ter que prestar contas ao pastor, eu vou ter que prestar contas à igreja. Meus irmãos, eu ensinei no domingo que a vida cristã não é uma prisão. Nós não estamos presos. Não é o nosso costume, não entendemos que é bíblico o fato de obrigar pessoas a servirem a Cristo. E é por isso que talvez a nossa igreja tenha estado da forma que está, porque cada um deve entender o valor de servir a Cristo. Eu não creio que nós devemos forçar as pessoas a fazê-lo através de disciplina, através de um terror psicológico, não. Cada um deve entender qual é o benefício de servir ao Senhor Jesus Cristo. Existem muitas lutas pelas quais nós precisamos abrir mão, sem sombra de dúvidas. Eu posso me lembrar da época de longínquos, lá 1998, que foi a primeira vez que eu vi o Evangelho. Eu tinha recém 16 anos. Eu precisei abrir mão de algumas coisas, de alguns divertimentos com os meus amigos, quando eu compreendi quem era Cristo. Os meus amigos já não queriam mais andar comigo porque o meu divertimento era diferente. Mas eu olho para trás e analisando a vida de alguns dos meus amigos hoje, alguns deles nem família têm, casaram e descasaram. Alguns deles até mesmo mortos foram, por conta de escolhas erradas. Então, meus irmãos, às vezes pessoas simplesmente colocam que servir a Cristo é abrir mão da sua alegria, quando na verdade não tem nada a ver. Nós entendemos que a nossa alegria não é por coisas passageiras, mas por coisas duradouras. Eu já disse para alguns jovens que não existe alegria maior de você ter a sua família, de você poder olhar as coisas que Deus tem te dado e você ver o agir de Deus na sua vida. Existem pessoas que não acham isso. Acham que o dinheiro é aquilo que traz felicidade. Mas hoje estava no jornal um empresário de Canoas que foi sequestrado. Passou 20 e poucas horas nas mãos de sequestradores por conta de dinheiro. Recentemente, vendo uma entrevista do influenciador digital muito famoso no nosso meio, perguntaram para ele: o que você mais sente falta? Ele disse: de andar no shopping. Por quê? Porque era uma pessoa tão conhecida que qualquer lugar que ele fosse, ele não tinha paz de sentar, às vezes, num restaurante e de poder comer com alguém. Então, às vezes, nós não valorizamos as coisas simples. Achamos que o dinheiro e que os prazeres que esse mundo oferece são as coisas mais importantes para nós, quando, na verdade, meus irmãos, essas são coisas passageiras. Então, Satanás, ele procura, de alguma forma, impedir a obediência do crente, colocando em nossa mente que nós perderemos coisas boas que esse mundo oferece, deixando de servir ao Senhor. Meus irmãos, olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 20. Abre lá, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 20. Então nós vimos, na verdade, aquilo que Satanás ele coloca. Nós vimos como o medo paralisa as pessoas de poderem demonstrar a sua fé em Cristo. Mas vamos ver o contraponto? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre aqueles que são fiéis a Deus?
Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Quem é mais velho vai saber disso. Lá em meados dos anos 90, as pessoas achavam que você ter dinheiro na poupança era segurança de você conseguir manter a sua vida tranquila. Só que as pessoas sabem que um determinado presidente, ele simplesmente pegou o dinheiro de todas as pessoas. E alguns que tinham dinheiro num dia, já no outro não tinham nada. Então, às vezes, as pessoas acham o seguinte: se você comprar um imóvel hoje, você acha que daqui a 20 anos ele vai estar fedendo a novo? Não vai estar precisando fazer nenhum tipo de reforma? Se você compra um carro, ou então se você compra um celular de 5 mil reais, você acha que daqui 2 anos ele vai estar valendo 5 mil reais? Não. Porque as coisas desse mundo, elas se corrompem, ou seja, elas têm data de validade. O que Cristo está dizendo é que existe um lugar onde todo o tesouro que é juntado pelos cristãos, ele é incorruptível. Os tesouros que nós devemos juntar não é nesse local. É claro, meus irmãos, nós temos sim que aproveitar as coisas boas que o Senhor tem nos dado, mas elas não são a principal. Para os filhos de Deus, o que nós devemos fazer não é procurar ajuntar tesouros aqui, mas ajuntar tesouros nos céus. Então, dentro dessa premissa, os tesouros que importam para o servo fiel estão fora do alcance dos malfeitores. Ninguém pode alcançar aquilo que nós temos em Cristo. As coroas que porventura nós teremos pela nossa fidelidade, elas não podem ser alcançadas por aqueles que querem nos fazer mal. Olha, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Alguém leia para nós, por gentileza? Meus irmãos, entendam o seguinte: a vontade do diabo é que todo servo fiel seja tirado desse mundo. Essa é a vontade do diabo. Todo servo fiel a Deus seja retirado desse mundo, por quê? Para que a sua influência não seja grande naqueles que se perdem. Satanás, ele sabe que pela palavra de Deus o seu destino é o lago de fogo. Então, para ele, quanto mais ele levar junto, melhor. Porém, meus irmãos, todas as coisas malignas, as pessoas que esse mundo pode fazer, que os malfeitores podem fazer, terminam aqui. Qualquer mal que pode ser feito conosco, termina nesse mundo. Recentemente, nós soubemos da filha do irmão Davi, que foi assaltada. Sabemos que é uma coisa terrível. E até mesmo quando a vida pôde estar em perigo, por ser uma pessoa que crê em Cristo, a alma está com o Senhor. Então, por mais que as pessoas podem tentar nos fazer mal nesse mundo, elas não podem tirar aquilo que nós conquistamos em Cristo. Então, nós não devemos temer, meus irmãos. Não devemos temer o mal. Não devemos temer aqueles que, de alguma forma, procuram nos calar por conta das suas perseguições. Procuram nos calar, até mesmo Satanás, através das tentações que ele nos coloca. Então, meus amados irmãos, Deus é muito maior que o diabo. E aí, meus queridos, é importante que nós entendamos as verdades por trás daquilo que a palavra de Deus nos fala, das provações que o Senhor permite. Mas, posteriormente, nós vamos chegar lá, mas é importante nós entendermos que as provações, elas são valorizadas, as tentações não. As tentações, elas estão aí para serem vencidas. Porque por meio delas o diabo quer fazer com que os nossos olhos sejam tirados de Cristo.
Então, meus irmãos, é importante nós olharmos para o exemplo daqueles que estavam no passado. Vai lá para Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 35. Eu creio que vai dar para a gente terminar tudo hoje. Hebreus capítulo 11, 32 a 35. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para, o que está escrito na sua Bíblia? Obterem superior ressurreição. Quando nós olhamos para os santos do passado, e eu não estou dizendo apenas dos personagens bíblicos, você já parou para pensar qual foi o custo de grandes homens de Deus que viveram nesse mundo? Você já parou para pensar qual foi o custo que Martim Lutero pagou pela sua convicção na palavra de Deus? Você já parou para pensar o custo que Zwinglio, um grande homem de Deus do passado, você já parou para pensar como homens e mulheres de Deus que foram mortos, queimados ou até mesmo devorados por animais, qual foi o preço que eles pagaram pela sua fidelidade? Agora eu pergunto para vocês, tudo aquilo que nós passamos hoje, de alguma forma, pode ser comparado com aquilo que aquelas pessoas passaram no passado? Eu vou ser bem franco com vocês, eu duvido muito. O custo desses irmãos que hoje estão na presença de Deus foi infinitamente superior ao custo que nós passamos hoje. Nenhum de nós, ao se declarar cristão, no colégio, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, nenhum de nós é preso, torturado e jogado para ser queimado ou às feras por conta da nossa fé. Eu sempre digo, quando falo daqueles que morreram lançados aos animais, que quando eles estavam para ser devorados, eles estavam entoando hinos. Eles não estavam murmurando, eles não estavam blasfemando contra os céus. Eles estavam agradecendo a Deus, porque entenderam qual era o custo da sua fidelidade. E algumas vezes, meus irmãos, pessoas dentro das nossas igrejas, por sentirem-se contrariadas por algum motivo, simplesmente viram as costas para Deus. A igreja é muito mais do que uma pessoa. A igreja é muito mais do que problema com alguém. A Bíblia tem os meios de nós podermos resolver as nossas diferenças. Mas ainda assim, quem ganha com as nossas divisões é o diabo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, que a fraqueza, ou pelo menos a fraqueza, vamos lá, eu esqueci o versículo. Eu estou aqui com ele. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, todos os momentos aonde nós nos achamos mais fracos e desamparados, é aonde nós precisamos estender os nossos olhos ao Senhor. Porque entendam, dentro da soberania de Deus, nada foge do seu conhecimento. Todas as coisas que nos ocorrem, até mesmo uma folha a cair de uma árvore, está dentro do conhecimento de Deus. Então tudo aquilo que ocorre conosco está dentro do plano soberano dele. Nós não precisamos temer aquilo que, porventura, pode ocorrer conosco, porque se nós cremos em Cristo, estamos seguros nele. Veja, meus irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, abram lá. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Os custos para servir ao Senhor não se comparam com a glória que nós teremos em Cristo. Veja comigo, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Ora,
Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, preste atenção, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando a gente volta para Hebreus e lembra daqueles irmãos que são citados como enforcados, como cerrados, alguns foram martirizados das mais diversas maneiras. Vocês acham que todo o sofrimento que eles tiveram aqui não valeu a pena por hoje eles estarem gozando da presença do nosso Salvador? Sim ou não, pessoal? Nós entendemos que sim. Só que nós precisamos ligar essa verdade da nossa mente ao nosso coração. Entender que muitas vezes tudo aquilo que nós temos passado não é 1/10 do que as outras pessoas passaram. Muitas tentações que temos passado, muitos não entendem como o diabo quer puxar o seu tapete. E como Satanás tem feito isso através dos mais diversos meios e modos. Eu digo a todos vocês, meus irmãos, eu tenho lido a biografia de George Miller, a autobiografia de George Miller. Eu gosto muito da história dele. George Miller foi um grande homem de Deus, talvez um dos maiores homens de oração que já pisaram nesse mundo. E quando ele fala que ele e a sua esposa escolheram não pedir dinheiro para ninguém. A única pessoa pela qual ele pedia era Deus. Quando ele tinha uma necessidade na sua casa, ele dizia: Senhor, tu sabes, eu preciso de tal coisa. Mesmo que às vezes ele fala na sua autobiografia que às vezes ele era tentado a murmurar, ele entendia que dentro disso estava o propósito de Deus, e quando ele achava que as coisas não iam acontecer, o Senhor providenciava. Mas eu vou além, meus irmãos. Eu vejo como naquela época, ele como pastor e os demais pastores tinham um maior respeito pela palavra de Deus. E eu não digo das nossas igrejas em si. As igrejas naquela época, boa parte delas eram igrejas bíblicas. Hoje em dia, muitas igrejas estão tomadas pelo humanismo. Nós vemos que muitas dessas grandes igrejas, elas não pregam mais a exposição da palavra de Deus, como temos feito. Exposição de Romanos, exposição de Gálatas, exposição de Filipenses, como já fizemos. Hoje em dia você pode chegar a Deus porque Deus te ama. O seu sofrimento tem algum propósito porque você é o coração de Deus. Então são pregações humanistas. O que é importante ao homem não é entender que ele é bom, porque nós não somos. O importante para o homem é entender a sua dependência de Deus. As igrejas com o cunho humanista, elas estão abarrotadas de pessoas, porque muitos não querem ouvir da preciosa palavra de Deus. Vocês querem saber qual é o valor da pregação expositiva, como temos feito? Que nós não podemos pular assuntos. Sempre nós vamos seguir aquilo que está dizendo o autor e por quais os motivos ele tem dito. Por mais difícil que seja, é importante que o povo de Deus entenda o porquê que as cartas foram escritas, porquê que os evangelhos foram escritos, quais são as finalidades. E para nós vermos como aquelas pessoas, elas tinham tantos problemas como nós temos hoje. Então, meus amados irmãos, o diabo muitas vezes fica soprando no nosso ouvido que nós precisamos de tal coisa para sermos felizes. Você só pode ser feliz se você fazer tal coisa. Se você tiver tal coisa. Você só pode ser feliz se for dessa forma. Mas Deus, ele vai na contramão. O Senhor, ele nos diz que a porção melhor de todos nós é ter a Cristo. E se nós temos Cristo, tudo aquilo que esse mundo oferece é totalmente supérfluo. Também, meus amados irmãos, declaro para vocês que nós precisamos entender e considerar que servir ao Senhor é um grande ganho. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, vai dizer o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você falar de Cristo para alguém, o que você ganha?
O que você ganha, pessoal? Se você falar de Cristo para alguém. Talvez você vai olhar lá na sua conta do banco, você não vai ganhar nada. Se você entregar um folheto para alguém, você vai ganhar o quê? Talvez nesse mundo você não vai ganhar muita coisa. Mas você já parou para pensar que diante de Deus, não só os galardões são importantes, mas aquela pessoa, ela vai ter a oportunidade de ter a sua vida transformada, o seu destino transformado. De alguém que ia para o inferno e passará, se entregou a sua vida a Cristo, passará a sua eternidade com Deus. Muitos são aqueles que acham que o inferno é um paraíso do pecado, aonde terá uma piscina quente e vai ser um sol escaldante e as pessoas vão poder passar de biquíni tomando cerveja o resto da eternidade. Jesus fala que o inferno é um local que o fogo não se apaga e o verme não morre. É um local de sofrimento. Quando nós lemos em Lucas sobre o rico e Lázaro, nós vemos que o rico estava em sofrimento não porque era rico, mas porque ele morreu sem Cristo. Meus irmãos, não só 1 Timóteo capítulo 6, mas o Salmo 84:10 vai nos dizer o seguinte. Salmo 84:10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vamos usar o contexto? Na época do Antigo Testamento, não existiam sinagogas, não existiam igrejas como hoje. Hoje existe uma igreja talvez em cada bairro. As pessoas podem ir qual igreja elas quiserem. Os judeus não. Tinha só um templo. E dependente de onde eles moravam, eles caminhavam e iam até o templo em determinados momentos das suas vidas. É por isso que o salmista, ele valoriza o fato de estar na presença de Deus. Para muitos hoje, estar na igreja é uma coisa corriqueira. Para muitos hoje, não valorizam o fato de estar na igreja. Eu nunca me esqueço, meus irmãos, lá em 2009, quando eu fiz a minha cirurgia, precisei passar um mês distanciado dos irmãos. Eu fiquei aqui no andar de baixo, onde a Kimberly dá aula para suas crianças, e quando eu ficava ouvindo os irmãos cantando e o pastor pregando, eu chorava pelo fato de não poder estar em comunhão com os irmãos. Para muitos pode pensar, idiota. Mas cada um sabe qual é o valor que dá para Deus, o valor que dá para a comunhão. Abre sua Bíblia, por favor, para Mateus 19:29. Mateus 19:29, alguém leia, por favor. Então quer dizer que o Paulo ele tem que deixar a dona Leila para ser feliz. É isso? Vamos ao contexto? Jesus recém tinha dito para um homem que tinha dito que seguia todos os mandamentos. Jesus disse para ele que ele tinha que vender todas as coisas, dar aos pobres e seguir a Cristo. O contexto aqui não é que nós devemos abandonar as nossas famílias. É que nós devemos deixar tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Então, meus amados irmãos, eu pergunto para todos vocês essa noite. Talvez você nunca refletiu no que será a sua vida em Cristo. Não só hoje, mas na eternidade. Vocês já pensaram todas as coisas gloriosas que nos esperam na presença de Deus? Tudo que o Senhor pede para nós é nós sermos fiéis. É não trocarmos a glória do porvir pelas coisas que esse mundo oferece. Muitos cristãos têm sido seduzidos pelo mundo, assim como sabemos que é lenda e história, assim como muitos marinheiros eram encantados pelo canto da sereia. Muitos cristãos têm sido trazidos para igrejas cuja facilidade de ser crente não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje em dia existe igreja para tudo quanto é gosto. Mas as igrejas que realmente pregam a palavra de Deus, elas continuam, meus irmãos, firmes e fiéis, mas esvaziadas, porque nem todos querem pagar o preço de servir a Cristo. Eu quero dizer para todos vocês, meus amados irmãos, Pedro, você não precisa abrir.
Pedro ele vai falar na sua primeira carta: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vocês sofrem. Em algum momento nós vamos sofrer, meus irmãos. Só que isso não é nada extraordinário, porque existem pessoas. Assim como o nosso Salvador sofreu nesse mundo, o sofrimento para o cristão é algo inerente, ou seja, faz parte das nossas vidas. Aquele que se achega a Deus achando que a vida cristã é o mar de rosas, você está enganado. Você está enganado. Não é penoso, é algo benéfico e bendito por sabermos que não estamos sozinhos. Nós vamos encerrar, meus irmãos, com 2 versículos. Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. Vou aguardar vocês chegarem lá. Na verdade, 3 versículos. Provérbios 29, 25 vai dizer o seguinte: quem teme ao homem, arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Meus irmãos, todos os dias que eu oro, eu agradeço a Deus por me livrar, a mim, a minha família e aos meus irmãos em Cristo, de coisas que só Deus sabe. Tem coisas que Deus nos livra que nós nem sabemos. Então, todos nós que confiamos em Deus, mesmo nos infortúnios, mesmo nos momentos difíceis, nós estamos seguros, porque nós sabemos que nós estamos seguros em Deus. Estamos seguros em Cristo. Mateus 10, 33. Vai lá. Mateus 10, 33, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Eu não conheço, meus irmãos, a rotina de todos vocês. Mas eu gostaria de chegar ao seu colega no trabalho, ou aos colegas dos nossos jovens no colégio, a um familiar de cada um de vocês, e vocês poderiam fazer a mesma coisa comigo, aos meus familiares, aos meus amigos, e perguntar: você vê Cristo na vida de fulano? Essa pessoa já falou de Cristo para você? Ou quando você olha para ele, você vê a mesma pessoa que você vê em todos os lugares? Você vê mais do mesmo. Se nós, como cristãos, não formos diferentes, alguma coisa está errada. E o último versículo, meus irmãos. Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu creio que existem perseguições ainda hoje, sem sombra de dúvidas. Mas nenhuma como no passado. Nenhum de nós somos chicoteados, açoitados por conta da nossa fé. Mas sabe qual que é a melhor coisa, meus irmãos? É quando talvez alguém zomba de nós pela nossa fé. Quando alguém zomba de nós porque, você não faz isso, né? Todo mundo faz, por que você não faz isso? Porque eu amo o Senhor, eu sei o que é certo. Se a pessoa zomba de você, você está sendo digno de sofrer por causa de Cristo. Então Satanás ele pode assoprar nos nossos ouvidos que não vale a pena servir ao Senhor. Ele pode estar soprando até mesmo hoje no seu ouvido que não vale a pena você abandonar todas essas coisas que esse mundo te oferece para servir a Cristo. Eu quero dizer para você que pela palavra de Deus, aqueles que creem em Cristo, eles têm a vida eterna. Nós podemos passar perrengues nesse mundo, mas estamos seguros que a nossa alma está guardada nos céus. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido,
E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, ou seja, a minha alma, até aquele dia. Então, meus irmãos, não venda a sua integridade e a sua fé em Cristo por coisas que são passageiras. Não permita que Satanás coloque no seu coração e na sua mente que é muito custoso servir a Deus e não vale a pena. Vale muito. Pode ter certeza. Exemplos nós temos de homens que estão hoje gozando da presença do Senhor, porque decidiram, homens e mulheres decidiram abandonar todas essas coisas que esse mundo oferece em prol de servir a Cristo. Vamos orar. Amado Salvador, querido Deus, nós oramos em nome de Jesus, que a tua palavra tenha preenchido os nossos corações, penetrado aonde nós temos necessidade. Tu sabes quais são as lutas de todos nós. Tu sabes que dentro desse auditório, das pessoas que posteriormente nos assistirem pela internet, tu sabes qual é o nosso testemunho perante os nossos amigos, perante os nossos familiares, perante os nossos vizinhos. E se essas pessoas não conhecem a nossa fé, alguma coisa tem de errado. Se as pessoas que estão à nossa volta não conseguem ver Cristo em nós, é porque nós estamos ouvindo aquilo que o diabo tem assoprado nos nossos ouvidos. Ó Deus, o Senhor sabe as provações que todos aqui têm passado. O Senhor sabe como talvez o diabo tem colocado pessoas, talvez, situações, à frente de nós, para que possamos negar a nossa fé. Mas por favor, Senhor, eu imploro ao Senhor, como pastor dessa igreja, para que coloque no coração do nosso povo como é precioso servir ao Senhor. Como nós temos uma herança na eternidade com o Senhor, uma herança que não se corrompe. Satanás quer dizer para nós, assim como disse para Cristo, que nos dará todas as coisas se nós nos prostrarmos e o adorarmos. Mas tira, Senhor Deus, isso do coração dos nossos queridos irmãos, de todos nós, a fim de que não possamos negar aquele que nos deu vida, aquele que nos resgatou de uma perdição eterna, aquele que nos deu a felicidade de estarmos, ó Deus, pela fé em Tua presença, até os confins dos séculos. Então, ó Deus, ajuda-nos a compreender quão precioso é servi-lo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.